Olá, boa noite para você. Vamos encerrar aqui a semana juntos no JG. Então vem ver os destaques de hoje. Maranhão chega perto dos 100 dias com taxa de contágio do coronavírus abaixo de 1. Potencial de uma pessoa infectar a outra é menor que 1. Em contrapartida, a taxa de isolamento social no estado reduz e fica em 35,7%, bem abaixo do recomendado por especialistas em saúde, que seria de 70%. Setembro ainda não chegou ao fim e o número de homicídios já ultrapassou o mês de agosto na região metropolitana de São Luís. Em 24 horas foram 9 assassinatos. Mudanças do Código de Trânsito Brasileiro dependem agora só da sanção presidencial. A legislação atual prevê a suspensão da carteira do motorista infrator assim que ele atingir 20 pontos. Mas com as mudanças, o motorista profissional passa a ter 40 pontos de teto. Isso independente da infração que ele cometer no trânsito. Começar o Jornal da Guará com a tradicional coletiva do governador Flávio Dino para atualizar a situação da Covid aqui no estado. Hoje, o governador anunciou a liberação de parques e praças esportivas de uso coletivo e destacou que o Maranhão se aproxima de 100 dias com a taxa de contágio abaixo de 1. Isso quer dizer que uma pessoa contaminada pelo coronavírus tem um potencial para infectar, em média, menos aí de uma pessoa. Casos ativos. E neste conjunto, não há dúvida que é um dado a ser mencionado e a ser, no certo sentido, referido, destacado como positivo, que é esta trajetória de queda. Lembro que, como o gráfico demonstra, nós tínhamos no mês de agosto, portanto, há aproximadamente 30 dias, uma estabilidade no patamar de 8 mil casos. E agora nós temos uma estabilidade no patamar de 5 mil casos. É um momento que deve ser registrado este final de semana, 100 dias com taxa de contágio abaixo de 1. Nova consulta comunidade escolar. De hoje até quarta-feira, por intermédio da internet, será possível a comunidade escolar responder se deseja ou não o retorno das aulas presenciais no sistema híbrido, ou seja, presencial e não presencial. Não vai ser igual ao tradicional, porque não é possível nesse momento. A consulta é se nós podemos conjugar o não presencial, o ensino à distância, com o ensino presencial, ou se vamos ficar exclusivamente no ensino não presencial na rede estadual. Essa é a consulta. Enquanto isso, estamos mantendo o que iniciamos já no mês de abril, que é o ensino não presencial. Então, nós estamos agora com esses livros, apostilas, eu tenho um deles aqui nas minhas mãos, que começarão a ser distribuídos, são materiais bastante volumosos, como vocês veem. Quero cumprimentar os professores, professoras, os educadores que participaram da elaboração desse material e faço questão de dizer que esse instrumento estará disponível na internet, estará disponível fisicamente, também para impressão das próprias escolas, para que com isso nós tenhamos essas atividades pedagógicas. Parecer técnico da Secretaria de Saúde para as eleições. Nós já enviamos, como eu me comprometi, o parecer técnico da Secretaria de Estado da Saúde ao TRE, houve esse envio no dia 21, e cabe, como já informamos, à luz da Emenda Constitucional 107 e da Lei 9.504/97, à Justiça Eleitoral a regulação sobre campanhas eleitorais que começam no próximo domingo. Digo isso para esclarecer, mais uma vez, que não há autorização para nenhum agente do governo do Estado fiscalizar e cercear a campanha eleitoral de quem quer que seja. Novas liberações. Nós estamos hoje fazendo a liberação de quadras, praças esportivas, campos de futebol
Aqui não estou falando do esporte profissional, porque o esporte profissional depende, inclusive, de um debate que está ocorrendo nacionalmente entre a CBF, as federações, os clubes. Houve uma reunião difícil, ontem ou anteontem, da CBF com as federações e não houve praticamente a formação de uma opinião sobre isso, sobre torcida nos estádios. Então, nós estamos aguardando um pouco esse debate nacional. Aqui eu me refiro a espaços como, no caso de São Luís, Parque do Rangedor, Parque da Lagoa, Itapiracó. Nós estamos liberando as quadras, os campos de futebol, enfim, os espaços de prática esportiva, com regras, claro, as regras que são conhecidas de todos, que a essas alturas deve necessário sublinhar, para que a gente dê mais um pequeno passo. Falar ainda em coronavírus, no Maranhão a taxa de isolamento social vem caindo nos últimos 5 meses. Os índices são levantados por uma empresa de tecnologia chamada Inloco. O último levantamento aponta para uma taxa de 35,7% até hoje, sexta-feira. E, segundo especialistas, o ideal seria 70%. Mesmo o Maranhão, com índice bem abaixo do ideal, ainda assim está acima de outros estados, como o Distrito Federal, e Pará e também São Paulo. O levantamento é feito com base nos dados enviados por aplicativos de celular que monitora deslocamentos das pessoas por GPS, Wi-Fi e também outros recursos. Vamos falar agora da violência que cresceu na região metropolitana de São Luís. Bom, nas últimas 24 horas foram registrados 9 homicídios. Setembro nem chegou ao fim e o número de assassinatos é maior se comparado a agosto. O governador Flávio Dino confirmou que as mortes têm relação com a guerra entre facções. Foi num dia de folga que o policial militar Ricardo Pereira foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro São Cristóvão. Ele foi surpreendido por 2 criminosos e conseguiu atingir um dos assaltantes, que morreu no local. Mas o soldado também foi atingido e não resistiu. Hoje pela manhã, um homem foi assassinado em frente ao Corpo de Bombeiros, no centro de São Luís. Autor e vítima ainda não foram identificados. As imagens de vídeo monitoramento vão ajudar a polícia nas investigações. Nas últimas 24 horas, cerca de 9 homicídios foram registrados aqui na região metropolitana de São Luís. Os casos acenderam o botão de alerta da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Hoje foi feita uma reunião com as forças da segurança para traçar medidas que visam combater a violência no estado. A principal suspeita é que a maioria desses crimes tenha sido motivado por brigas entre integrantes de facções criminosas rivais. Eles disputam uma violência para um objetivo. O primeiro deles, estabelecer área de comércio para drogas ilícitas, tráfico de drogas. Este é o pano de fundo da violência deles. Hoje, o governador Flávio Dino anunciou que as equipes da segurança pública já estão atuando com operações e ações estratégicas. Houve, infelizmente, a retomada de uma disputa entre algumas facções, no caso de São Luís. Ainda na noite de ontem, eu fui informado disso pelo sistema policial, de que havia essa contenda entre 2 facções criminosas que atuam no nosso estado há muitos anos. A operação da polícia conta com um grande contingente de policiais, viaturas e equipamentos. A ação vai ser feita sem interrupção e por tempo indeterminado. Todos os chefes do sistema de segurança estarão nas ruas para amanhecer o dia em operação policial. E pelas redes sociais, o governador Flávio Dino informou hoje que tem recebido ameaças de morte a cada nomeação de cadastro de reserva da Polícia Militar. Segundo o governador, as ameaças estão sendo investigadas. Ele concluiu que, abre aspas, se não cumprem leis e preceitos éticos quando nem são policiais, o que farão com uma arma na mão? Fecha aspas. Nesta semana, o governo do estado anunciou a nomeação de 62 policiais militares. Flávio Dino ainda justificou que não pode fazer mais nomeações por conta de limites de gastos com pessoal e com reposições de recursos humanos.
Mudar de assunto, sabia que o Código de Trânsito pode mudar? Tem muitas mudanças aí, muitas alterações que hoje só dependem da sanção presidencial para entrar em vigor. As mudanças no Código de Trânsito brasileiro já foram aprovadas pela Câmara Federal, Senado e agora aguardam a sanção do presidente da República. A principal alteração é que a Carteira Nacional de Habilitação passa a ter o prazo de validade ampliado de 5 para 10 anos. O Afonso, que trabalha há mais de 3 anos como motorista por aplicativo, gostou da mudança. Vai melhorar bastante por causa a gente tem tempo para estar parando, para estar indo no Detran, resolvendo essas coisas, entendeu? Forma de pagamento também, toda hora a gente tem que pagar as coisas, tem que pagar. 10 anos é muito bom, viu? É bem tranquilo. A legislação atual prevê a suspensão da carteira do motorista infrator assim que ele atingir 20 pontos. Mas com as mudanças, o motorista profissional passa a ter 40 pontos de teto. Isso independente da infração que ele cometer no trânsito. As alterações indicam limites diferentes de pontuação na carteira de motorista. Isso antes da suspensão no prazo de 12 meses. O deputado federal maranhense Juscelino Filho foi o relator do projeto. Alteramos a validade da CNH, que passará agora a ser de 10 em 10 anos até os 50 anos, após os 50 até os 70 de 5 em 5 e depois dos 70 de 3 em 3 os vencimentos. Também ampliamos a pontuação de 20 para 40 pontos. Para quem trabalha no trânsito, as mudanças são positivas, mas segundo o Afonso, é preciso ir além e melhorar também a sinalização em muitas ruas e avenidas. Melhorar mais um pouco, entendeu? Essas colocadas de asfalto que estão colocando agora aí, colocar as faixas, tudo normalmente, ficar tudo bem tranquilo. E a seguir, a situação dos moradores do Gapara que se arriscam entre os carros por falta de espaço na calçada. Tem essa e também notícias no JG daqui a pouco. Depois do intervalo eu volto já. De volta para te contar que a situação política em Bom Jardim não está nada fácil. Nesta semana, o atual prefeito e as 2 ex-prefeitas da cidade receberam condenações da Justiça. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão condenou a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, que ficou conhecida nacionalmente como a prefeita ostentação, a devolver a quantia de R$ 1.066.000 e pagar multas que, somadas, chegam a R$ 106.000. Na decisão, o tribunal alegou que não houve prestação de contas de recursos recebidos pelo município, junto à Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano. Já a ex-prefeita Maurinete dos Santos Matos, que assumiu no lugar de Lidiane Leite, também foi condenada a pagar multa no valor de R$ 5.000 por também não ter repassado as informações. Vale destacar que nesta semana, Maurinete já havia sido condenada à prisão pelos crimes de falsidade ideológica, de responsabilidade e peculato, que são crimes contra a administração pública. Ela vai poder recorrer da decisão em liberdade. E ainda para completar essa semana turbulenta da política em Bom Jardim, o atual prefeito, Francisco Alves de Araújo, foi afastado do cargo por 120 dias, a pedido do Ministério Público, que investiga ato de improbidade administrativa por parte do prefeito e também casos de nepotismo. E veja agora a situação dos moradores do Gapara, em São Luís. A construção de um muro de ferro que tomou grande parte da área de passagem dos pedestres. A empresa Vale é responsável pelas obras. Do outro lado, tem os moradores que agora precisam se arriscar entre os carros. O cidadão que anda na faixa destinada a carros faz isso porque não tem espaço suficiente na calçada em muitos trechos. Acostumado a andar na pista, já não sobe mais na calçada onde é mais larga. Larga por enquanto. A tendência é estreitar mais se o serviço do novo muro da Vale continuar como está. Onde a substituição do concreto por barras de ferro já foi feita, a largura da calçada não chega ao recomendado por lei. Nós queremos que a empresa Vale coloque em prática a lei municipal de muros e calçadas. A imagem confirma que nós não temos 2 metros
de distância entre o espaço público e o espaço da própria empresa. A situação agrava ainda mais quando percebemos que as comunidades próximas ao muro são de pessoas simples, que precisam caminhar ou pedalar para se deslocar. Até por isso, elas esperavam uma ciclovia no local, algo que não deve acontecer se levada em consideração a atual largura do calçamento. Nós queremos que a empresa Vale respeite a lei municipal, de calçadas e muro, e assim possa construir, em parceria com o poder público, uma ciclovia, porque aí vai, com certeza, nos ajudar a fazer um percurso seguro para os pedestres da nossa região. Outra obra que os moradores gostariam que fosse feita era a construção de um espaço de lazer. Juntados todos os pontos da reivindicação, a comunidade espera uma resposta da Vale para discutir o problema. E nós pedimos encarecidamente, a comunidade Bacelar aqui pede, para ver se eles olham pelo conjunto aqui Bacelar, pela essa frente aqui, pela essa avenida principal aqui, nossa aqui, que nós precisamos deles. Olha, a comunidade do Gapara Vale respondeu à nossa produção. Bom, em nota, Vale informou que hoje o trabalho realizado no local consiste apenas na substituição da estrutura atual de concreto do muro por trilhos. Não há, portanto, alteração já no projeto original do muro existente. A reutilização de trilhos para fins como este é uma iniciativa alinhada à política de sustentabilidade da empresa. Bom, por fim, a Vale informou que já está em contato com as comunidades vizinhas para as suas operações a fim de encaminhar os temas de interesse de todos os envolvidos. Mudar agora de assunto e fazer uma pausa aqui no JG para aquela dica de todo dia. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda, por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente, de verdade, ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você pagar a sua conta de energia. E ainda tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para troca de eletrodomésticos e também reformas. E no final da promoção, acabou não, ainda tem um sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Chegou a hora do intervalo, eu volto já para mostrar a história de quem superou as dificuldades da falta de acessibilidade para pessoas com deficiência. A 1h07 tem a primeira praia-mar do dia com 4,3 metros. Pela manhã, às 8h45, tem baixa-mar com 1,5 metro. A praia-mar de 4,3 metros volta às 15h02. E o sábado termina com baixa-mar de 2 metros. No Dia Nacional do Surdo, além, claro, das dificuldades por falta de acessibilidade para essa parcela que precisa de serviços especiais, vamos mostrar quem venceu barreiras, superou desafios e hoje ajuda outras pessoas. O que seria desta reportagem só com imagens, sem o texto do repórter relatando o que está sendo abordado? É mais ou menos isso o que sentem os surdos, quando as imagens passam pelos seus olhos e não tem quem explique o que está acontecendo. A inclusão da pessoa surda ganhou mais força nos últimos anos? Sim, mas pode ser melhor ainda, para que outros cheguem onde o Mike chegou. Ele é o atual presidente da Associação dos Surdos do Maranhão. É professor do curso de Libras na Universidade Federal do Maranhão. E esta reportagem está muito para ouvintes. Melhor partir para as entrevistas, para que os surdos, que devem ser os beneficiados com a reportagem, possam entender bem o que queremos. A Jace vai nos ajudar nessa interpretação.
Minha primeira pergunta para o Mike é justamente sobre esse período da pandemia. Como é que foi para eles, para vocês surdos, ficarem ativos nesse período? O que acabou, de certa forma, prejudicando esse período para vocês? De fato. Mas pelas redes sociais, que foi assim um ganho muito grande, porque antes nós não tinha esse momento do coronavírus, então a gente não tinha informação. Mesmo na pandemia, depois que chegou, nós não tínhamos informação, não tinha acessibilidade, né, nas redes sociais, não tinha acessibilidade na TV, então a gente não sabia do que de fato estava acontecendo. Depois que começou no Facebook, no Instagram, a usarem a língua de sinais e avisarem uma grande quantidade de pessoas surdas, foi que a gente começou a ter esse interesse e essa atenção, porque a família de fato não estava dando essa orientação sobre o coronavírus pelo fato de também não saberem ler. Conversamos também com o professor pós-graduado Peixoto. A intérprete Jaquelma nos ajuda a conhecer um pouco mais das conquistas do Peixoto. Há um tempo atrás eu realmente vivi algumas dificuldades, né? Inclusive na educação, né? Alguns obstáculos pelo fato de eu ser surdo. Eu não conhecia lugares, né, que ensinavam a língua de sinais. E eu usava aparelho auditivo. E aí, há um tempo atrás, eu conheci uma pessoa surda, que é a Márcia. Ela me ensinou a língua de sinais e me aconselhou a procurar frequentar mais um grupo de surdos, né, a comunidade surda. Mike e Peixoto são exemplos de surdos que venceram na vida a custo de muito esforço. Hoje, ajudam outros surdos a terem os mesmos sonhos. Até mesmo ouvintes, porque, vendo que eles lutaram e venceram, temos que reconhecer. É preciso dar os parabéns. No final dessa reportagem, podia até pedir para a Jace me ajudar com os últimos sinais aqui, mas alguns eu até que conheço e faço questão de fazer aqui para o Mike. Para toda a classe surda. E o Jornal da Guará termina aqui, mas a seguir tem o presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, que é o entrevistado dos analistas com Geraldo Jensen, Marcos Saldanha e Felipe Clã, Clodoaldo Correia também na bancada. Aproveite muito bem o seu fim de semana, fique agora com os analistas. Na segunda-feira eu estou de volta às 18h30 e conto de novo aí com a tua companhia aí ao longo da semana de novo, viu? Muito obrigada. Tchau.